Fala pessoal, tudo bem? Hoje testaremos mais um SSD da fabricante taiwanesa Galaxy, que faz parte do grupo Palit, do segmento topo de linha, que seria o modelo ROF Pro 20, que é encontrado no AliExpress em diversas capacidades. Hoje realizaremos o teste da unidade de 1TB, sendo que essa unidade também é disponível nas versões de 500 ou 512 GB e de 2 TB também, que também podem ser encontradas no AliExpress. Ele vem no formato M.2 com barramento de 64 GB, ou seja, são 4 linhas PCI Express 4.0, utilizando o protocolo de comunicação NVMe em sua versão 1.4. Seu preço geralmente se encontra próximo da faixa dos 170 a 190 dólares, o que é um pouco salgado para um SSD dessa categoria, que seria uma conversão direta no caso de cerca de 900 a 950 reais, que em si, como eu havia dito, é um pouco salgado para esse SSD dessa categoria, que embora seja 4.0, são daquelas primeiras gerações 4.0 que não atingem essas velocidades próximas dos 7 GB por segundo. Vamos agora dar uma breve olhada nas suas especificações técnicas. Podemos observar que este SSD ele acompanha um controlador Phison E16, que foi o primeiro controlador 4.0 que a Phison desenvolveu alguns anos atrás e que é bem utilizado ainda em alguns outros SSDs. Ele possui 1 GB de DDR4 para atuar como DRAM cache, sendo que é 1 GB para cada 1 TB, ou seja, a unidade de 2 TB possuirá 2 GB. As lentes que eles utilizam são as Kioxia BX4 de 96 camadas, TLCs de DAIs de 256 GB, sendo que a unidade de 1 TB possui 32 DAIs para melhor desempenho devido ao interleaving, e a unidade de 2 TB provavelmente vai utilizar os DAIs que são mais densos de 512, que embora sejam mais densas são um pouquinho mais lentos, mas ainda assim nada que seja uma diferença tão grande. Ele oferece velocidades de leitura sequencial de até 4.900 MB por segundo, velocidades de escrita sequencial de até 4.400 MB por segundo, sua leitura aleatória até 750.000 IOPS, sua escrita aleatória até 700.000 IOPS. Ele infelizmente não possui criptografia, possui uma durabilidade bem alta para essa faixa de capacidade de 1.800 TB, ou seja, 1.8 petabytes, 2 milhões de horas de MTBF, o que é muita coisa também, e uma garantia de 5 anos. Que eu, embora seja de uma marca bem renomada, eu não acredito que tenha uma garantia nacional no Brasil, tendo em vista que o SSD foi comprado no AliExpress e não é facilmente encontrado aqui no Brasil. Um ponto interessante é que a própria Galaxy oferece um software para fazer leitura tanto de seu Smart quanto algumas outras opções interessantes para gerenciar seu SSD. Este software é conhecido como Extreme Tuner for SSDs, onde você consegue ter opções desde leitura do Smart, você consegue realizar o processo de trim, você consegue realizar a atualização de firmware caso tenha algum disponível, dentre outras opções. Estarei deixando na tela para vocês agora um pouco mais sobre este software. Vamos agora fazer um breve unboxing deste SSD. Partiremos agora para fazer um breve unboxing de como o SSD vem embalado. O SSD vem em uma caixa toda branca representando as cores mais tradicionais da marca, sendo que boas partes dos produtos ROF são voltados a ter a cor branca. É claro, tendo a logo bem bonita na frente da caixa, simbolizando a Hall of Fame. Ao abrirmos a caixa, nos deparamos com o SSD em sua base, o que evita com que se mova durante o transporte e que possa acarretar em algum dano. Ao removermos o SSD em si da caixa, veremos um pouco mais sobre sua construção interna. Podemos observar que se trata de um SSD dual-sided, ou seja, ele possui tanto CIs no lado superior quanto inferior do PCB, sendo que em sua parte superior temos duas NAND flashes, um controlador, uma DRAM cache e o circuito integrado que é o PMIC, que é responsável por prover a alimentação dos componentes do SSD. Já em sua parte inferior, podemos acompanhar mais duas NAND flash junto de outro CI DRAM cache. Agora, ao mencionarmos o seu controlador, que já é um controlador bem renomado no mercado que está presente há muitos anos, este SSD utiliza um controlador Phison E16, que é um modelo que usa instruções ISA-ARM de 32 bits com 4 núcleos, ou seja, sendo quad-core, entre aspas, utilizando núcleos Cortex R5, com processo de fabricação da TSMC de 28 nanômetros.
sendo que, desses 4 núcleos, 2 núcleos trabalham com um clock de 733 MHz. Entretanto, como havia mencionado, não são exatamente um controlador de 4 núcleos em si. Ou seja, são 2 núcleos principais que fazem gerenciamento das NAND flashes com aquela tecnologia da Phison conhecida como Coax Processors, que na verdade é um outro núcleo dual core, com os mesmos núcleos Cortex R5, com uma frequência mais reduzida, com o intuito de realizar tarefas mais simples e preditivas. Dessa forma, é possível diminuir a carga dos núcleos principais, fazendo com que a dissipação de calor e o consumo elétrico do SSD caia drasticamente. Este controlador também oferece até 8 canais de comunicação, sendo que cada canal possui um barramento de até 800 megatransfers por segundo, e cada canal consegue fazer uma intercalação ou interleaving com até 4 dies, ou seja, este SSD com este controlador consegue ter o melhor desempenho se você tiver até 32 dies, que é o caso desse SSD de 1 TB. Ao passarmos para o Southern Cache, podemos observar que este SSD possui 2 chips da Spectec, que é uma subsidiária da Micron, remarcado com o modelo PP90-062E, que é um chip do tipo DDR4, ou seja, 2 chips de 4 gigabits, ou seja, 512 megabytes de densidade, que operam com uma frequência de até 3.200 megatransfers por segundo com até NCSL 22. Porém, devido à limitação do controlador de memória integrado no Phison E16, esse DRAM cache opera em uma frequência de 1.600 megatransfers, com uma latência menor também. Em relação ao seu chip de armazenamento, o SSD de 1 TB possui 4 NAND flashes marcados como TA, BB, G65, AWV. Tratam-se de NANDs da fabricante japonesa Kioxia, que são os modelos BiCS4, mais conhecido antigamente como Toshiba Memory, sendo que neste caso são dies de 256 GB, ou seja, cada die possui uma densidade de 32 GB, contendo 96 camadas com uma arquitetura dual plane, ou seja, cada die possui 2 planes, onde cada die possui uma array efficiency de 88%, ou seja, dessas 96 camadas que possuem 96 são utilizadas para armazenamento de dados, porém ele possui um total de 109 camadas, contendo DWLs, são Dummy Word Lines, dentre de diversas outras coisas, que eu também abordarei num futuro vídeo sobre arquiteturas de SSDs. Nesse SSD, como são 4 NAND flashes, cada NAND flash são chamadas de 8 DPs, ou seja, 8 dies per package. Quero dizer que cada NAND flash possui 8 dies de 256 GB de densidade, totalizando 256 GB por cada NAND flash, sendo que cada die se comunica com o controlador com um barramento de até 800 megatransfers por segundo, já que é o máximo oferecido pelos dies do tipo BiCS4. O que eu achei interessante foi a escolha da Galaxy em utilizar dies de 256 GB na unidade de 1 TB, pois como eles são dies menores do que o 512 GB, eles possuem uma complexidade em cima de sua construção interna menor. Portanto, junto disso e por terem blocos de tamanho menor, faz com que a sua velocidade, ou seja, o seu throughput em si, seja um pouco maior do que os BiCS4 de 512 gigabits, pois, levando em conta que o de 512 gigabits possui uma velocidade, sem contar o overhead, de até 57 megabytes por segundo, podemos observar que dies do tipo BiCS4 de 256 gigabits podem oferecer uma velocidade até maior. Agora vamos dar uma olhada no PMIC deste SSD, que é o circuito responsável por prover a alimentação e gerenciar a alimentação dos outros componentes do SSD em si. Podemos observar que o circuito utilizado nesse SSD é um bem convencional e que todo mundo já deve estar familiarizado até agora, que é o PS610622, que é um circuito remarcado pela Phison. Apenas um fato importante a ressaltar é que, como podemos observar, o dissipador ele parece um espelho que reflete bem os objetos ao redor, que eu achei um detalhe bem interessante, porém facilmente pode deixar marcas se você colocar a mão nele. Portanto, então acredito que seja melhor vocês utilizarem uma luva para não manchar o SSD. E ele vem parafusado com 4 parafusos do tipo Phillips para fazer uma melhor fixação, ao invés de utilizar apenas dissipadores com aquelas colas, que é um ponto positivo, pois dessa forma, se o thermal pad
eventualmente ficar desgastado ou ruim, você pode trocar por algum dessa mesma espessura. Sem mencionar o fato de que a Galaxy foi e utilizou um PCB branco. São esses pequenos detalhes que podemos ver que a marca realmente se importa com o produto. Pois, tendo em vista que boa parte dos produtos Hall of Fame são da cor branca, a Galaxy foi até e pintou o PCB de branco. Felizmente, até agora, não foi possível encontrar outra variante com componentes diferentes, que é um ponto positivo. A única coisa que irá acontecer é na versão de 2 TB, devido à limitação do controlador, o SSD vai utilizar DAI de 512 GB, em vez desses 256. Mas como são do mesmo lineup BiCS4, não faz diferença. A única coisa que talvez mude um pouco seja a velocidade sustentada, que talvez seja um pouquinho menor, mas ainda assim nada drástico. Agora vamos partir para os testes, mas antes de partirmos exatamente para os benchmarks, tanto a nossa metodologia de teste quanto a nossa bancada de teste utilizada estarei deixando na descrição para aqueles que tiverem dúvidas de como foram realizados os testes. Bom, primeiramente começaremos com um teste de leitura sequencial utilizando o Crystal Disk Mark. E com isso podemos observar que este SSD se comportou de forma bem similar ao NetAC NV5000, tendo em vista que ambos possuem especificações técnicas bem similares, tendo em vista apenas a única diferença que o NV5000 utiliza NANDs do tipo BiCS5, enquanto o Galaxy utiliza NANDs do tipo BiCS4. Em sua escrita, o mesmo aconteceu, porém dessa vez o Galaxy acabou tendo uma leve vantagem em comparação ao NV5000. Ao partirmos para um teste mais relevante, que seria o teste de latência utilizando o próprio Crystal Disk Mark, podemos observar que houve basicamente um empate técnico entre esses dois SSDs, pois novamente são basicamente quase idênticos, tendo em vista que apenas o NV5000 teve uma leve vantagem em sua leitura, ficando um pouco acima do Galaxy em si, mas não é uma diferença que influencie tanto no dia a dia. Já em sua escrita, podemos observar que houve novamente um empate técnico entre esses dois SSDs. Algo interessante que aconteceu também foi que o próprio Galaxy Off conseguiu um empate técnico também junto com o WD Black SN850 de 1TB, que faremos uma análise futuramente aqui no canal. Eu já fiz uma análise, publiquei no site The Overclocking Page, porém futuramente sairá aqui no YouTube. Ao passarmos para um teste de velocidade aleatória com 4 filas em QDEF de 4, ou seja, podemos observar que o Galaxy em si acabou não tendo uma pontuação tão elevada quanto os outros SSDs do comparativo, mas ainda assim é um resultado satisfatório, não é algo que vai atrapalhar no uso do dia a dia. Já em sua escrita foi um cenário diferente, ele conseguiu apresentar uma velocidade bem elevada, ficando próximo do WD Black SN850, ficando mais ou menos uns 100 MB a menos. Mas ainda assim apresentou velocidades de mais de 800 MB por segundo, o que é bem respeitável para esse tipo de cenário. Ao partirmos para utilizar o Crystal Disk Mark com apenas uma fila alocada, podemos constatar que o Galaxy acabou ficando na última posição, neste caso, no comparativo de leitura, tendo em vista que ele teve um empate técnico com o SSD Aorus que testamos anteriormente. Já em sua escrita, ele acabou subindo de qualificação de posição em si e ficou próximo com o empate técnico do S70 Blade, que é um SSD topo de linha da XPG. Ao partirmos agora para fazer um teste de acesso aleatório, utilizando o próprio Crystal Disk Mark, utilizando o QDEF de 1 até 16, com blocos de 4 KB, podemos observar que em sua gravação ele supera as próprias expectativas que o fabricante estipula, que seriam 700.000 IOPS. Aqui no caso ele passou de 720.000 IOPS, no QDEF de 16, tendo em vista que o que o fabricante informa é acima de QDEF de 256, ou seja, para isso aqui tem um cenário muito bom. Apenas em sua leitura que ele ficou próximo dos 300.000, ou seja, ficou em 280.000 IOPS. É bem abaixo do que o fabricante informa, mas ainda assim eles utilizam QDEFs altamente irrelevantes, que seja 256, 512, 128. Enquanto isso aqui é uma QDEF de 16 ainda seja difícil de ser alcançada, é muito mais fácil você encontrar isso em cenários mais profissionais ou ambientes virtualizados do que de 256 ou 512. Partindo agora para utilizarmos o AtoDisk Benchmark, utilizando 4 filas alocadas para um teste de leitura e escrita, podemos observar que em sua leitura ele começa com empate técnico com os demais SSDs. Conforme o tamanho de blocos vai aumentando, aonde passamos de 16 KB, podemos ver que acaba ficando um pouco para trás, porém manteve empate técnico com o NV5000.
do início ao fim do teste, o que foi novamente um bom resultado. Em sua escrita, o mesmo aconteceu, tendo em vista que em blocos de pequeno tamanho, desde 512 bytes até 16 KB, ele conseguiu ficar até mesmo à frente de alguns SSDs mais topo de linha. E quando os blocos iam aumentando, ele conseguiu também se distanciar um pouco do NV5000, que é outro ponto positivo para a Galaxy. Agora, ao utilizarmos apenas uma fila alocada em QDF de 1, podemos observar que tanto em sua leitura quanto em sua gravação, ele apresentou cenários similares ao em 4 QDFs, sendo que ele apresentou um empate técnico novamente com o NV5000, que novamente possui componentes bem similares e construção bem similar ao Galaxy em si. Partindo agora para um dos melhores testes comparativos, que é o 13 Mark, utilizando a Storage Benchmark, que realiza diversos testes desde carregamento do Battlefield 5, do Black Ops 4, carregamento do Overwatch, uma gravação de gameplay com 60 FPS utilizando OBS, instalação de games, copy de games em si, a transferência de pastas de games, dentre diversos outros traces em si, podemos observar que ele apresentou um resultado até acima do S70 Blade, que é um SSD muito superior ao NV5000, que é um SSD topo de linha da XPG. Isso aqui foi um resultado excelente para a Galaxy, muito bom. Ao passarmos agora para utilizar o PC Mark X, que é um software um pouco mais antigo, mas ainda assim possui vários traces interessantes, como pacote Adobe, que tem o After Effects, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, entre diversos outros traces, como do Microsoft Office, Games em si, podemos observar que ele apresentou uma pontuação basicamente quase idêntica ao NV5000, o que foi um ponto positivo, tendo em vista que novamente são SSDs bem similares. Agora, faremos um teste utilizando o Adobe Premiere 2021, carregando um projeto de resolução 4K com 60 FPS e 120 megabits de bitrate. Com isso, o SSD Galaxy levou um tempo de 17 segundos para realizar o carregamento, sendo superior ao S50 Lite e ao S41 TUF, tendo um empate técnico novamente com o NV5000, tendo uma diferença de 0,3 segundos aproximadamente. Ao carregarmos o Grand Theft Auto 5 no modo campanha, utilizando a resolução Full HD e a qualidade Ultra, usando o DirectX 11, ele apresentou um tempo de carregamento similar ao Rocket 4 Plus de 4 TB, que também será lançado futuramente em uma análise aqui no canal, onde ele apresentou um tempo de 29 segundos e o NV5000 acabou se distanciando um pouco mais deste SSD. Ao partirmos agora para fazer o carregamento do sistema operacional Windows 10 utilizando uma ISO limpo do sistema, onde só foi instalado atualizações do Windows Update, os drivers primários do sistema operacional, como áudio, chipset, vídeo e mais nada, podemos observar que o Galaxy apresentou o melhor tempo de carregamento do sistema operacional, de 21,5 segundos, ficando acima do restante dos SSDs. E ao partirmos para o Windows 11, o mesmo aconteceu, ele acabou ficando até mesmo à frente do seu competidor direto, que era o NV5000, que até o presente momento tinha o melhor resultado desse comparativo. Faremos agora uma análise do volume de SLC Cache deste SSD. Como podemos ver, este SSD possui um volume de SLC Cache bem pequeno, de aproximadamente 30 GB, onde dentro dessa região de SLC Cache, ele apresentou uma velocidade média de 4.259 MB por segundo, o que é uma velocidade bem respeitável para SSDs com esse controlador Phison E16. Logo após ele sair da sua região de SLC Cache, suas velocidades caíram para uma média de 1.026 MB por segundo até cerca de 993 GB. Essa região é caracterizada como a velocidade nativa do SSD, pois como seu volume de SLC Cache é bem pequeno e é um volume dinâmico, ele não apresenta aquela segunda queda que é de copyback, ou de data folding, onde ele pega os blocos que estavam programados como pseudo-SLCs e reprogramam eles novamente como TLC ou QLC, dependendo do SSD. Portanto, e pelo fato de ser um volume bem pequeno, podemos observar que até mesmo no final do comparativo, onde ele se aproxima dos 1000 GB gravados, sua velocidade sobe novamente. Isso significa que logo no final do teste, por se tratar de um volume de SLC Cache de tamanho bem pequeno, o seu volume em si se recupera de forma bem rápida. Portanto, quando ele estava terminando de encher a unidade, ele já conseguiu recuperar uma certa quantidade de volume de SLC Cache, o que novamente é um ponto muito interessante para a Galaxy,
Particularmente, eu prefiro SSDs que têm um volume até menor, com uma velocidade sustentada maior do que volumes gigantescos com velocidades sustentadas bem baixas. São bem comuns de encontrar em SSDs SATAs, daqueles que são encontrados no AliExpress, que foi o caso do NTAC que eu testei há um tempo atrás, que tinha um volume grande para a capacidade dele, mas a velocidade sustentada era terrível. Nesse próximo gráfico, poderemos fazer a comparativa de tamanho de volume de SLC Cache de cada SSD. Podemos observar que ambos, o ROF Pro 20 e o NV5000, têm volumes de tamanho aproximados. Porém, o Galaxy aqui teve 2 GB a mais. Mas o que o Galaxy acabou se destacando foi no gráfico seguinte, que são as suas velocidades médias, utilizando tanto a média de TLC ou QLC que seja nativa, junto do Copyback Data Folding, onde o Galaxy teve uma velocidade aproximadamente de 1025 MB/s, enquanto o seu competidor direto, que era o NV5000, teve uma velocidade menor de 757 MB, o que é um ganho muito bom para a Galaxy. E por último e não menos importante, quanto tempo levaria para fazer a recuperação desse volume de SLC Cache? Foi como eu havia dito, como se trata de um volume pequeno, no caso, e possui velocidades satisfatórias e dinâmico, o seu volume de SLC Cache se recupera de forma quase instantânea. Com apenas 30 segundos em idle, o SSD conseguiu recuperar quase seu volume completo de SLC Cache. Agora, em nossa suíte de testes de transferência de arquivo utilizando uma RAM Disk para o SSD utilizando Diskbench, ao utilizarmos a imagem do Windows 10, que foi compactada para uma pasta de 6.20 GB, podemos observar que o SSD ROF conseguiu fazer a transferência com um tempo de 2,3 segundos, exatamente o mesmo tempo do NV5000. Ao utilizarmos essa mesma pasta, porém com ela descompactada para 1874 arquivos, vemos que ele levou um pouco mais de tempo para poder realizar a transferência, e dessa vez ele acabou ficando próximo do Sabrent Rocket 4 Plus de 4 TB, o que também foi um bom resultado. E por último, ao realizarmos a transferência da pasta do CSGO contendo 26 GB e milhares de arquivos, ele teve um tempo de aproximadamente 9,3 segundos, o que foi bem próximo do S70 Blade, sendo até superior, o que foi novamente um excelente resultado para a Galaxy. Agora, a respeito de sua temperatura. Felizmente, esse SSD em si não sofre problema de thermal throttling, devido ao fato de seu dissipador de calor ter uma grande massa suficiente para fazer arrefecimento tanto do controlador, DRAM cache nem de flash. Portanto, este SSD em si não passou nem de 60 graus, ele atingiu uma temperatura máxima tanto via leitor smart do controlador, quanto um termopar embutido sobre o controlador e debaixo do controlador, e as temperaturas não ultrapassaram 57 graus Celsius, o que está bem longe da margem de 75 graus Celsius de thermal throttling desse controlador, o que prova que esse dissipador é bem eficiente para remover o calor dos componentes. Bom pessoal, em relação aos testes em si, é isso. Vamos agora à conclusão. Quais são suas principais vantagens? Primeiramente, suas velocidades sequenciais são razoáveis até satisfatórias para Gen 4. Para os SSDs, no caso PCI Express 4.0, não são tão rápidos quanto esses novos com controladores como o Phison 18, InnoGrid e G5326, mas são sim satisfatórios, ainda assim possuem bons resultados. Suas velocidades aleatórias são boas até. Em alguns cenários ele acaba não ultrapassando alguns outros SSDs Gen 4 voltados ao custo-benefício, mas ainda assim são respeitáveis. Bons resultados de latência em si, não teve as melhores latências dos comparativos dos SSDs Gen 4, mas ainda assim são tempos respeitáveis. Excelente desempenho prático, especialmente para aquele pessoal que gosta de ficar fazendo tempo de boot de máquina, carregar games de forma rápida em si, foram bem satisfatórios, e até em cenários profissionais, porque podemos ver que ele conseguiu carregar o projeto no Premiere de forma bem ágil, então ponto positivo. Ele não sofre thermal throttling devido ao fato de seu dissipador ter uma grande área de superfície, uma grande massa, e até mesmo o controlador e o resto dos componentes não terem com tanta facilidade thermal throttling também, né? Isso também contribui. Tanto que o SSD aqui com o Extreme da própria ROF, que usa esse mesmo dissipador que tem o controlador 18, usa esse mesmo dissipador. Portanto, ele é mais do que suficiente para esse projeto. Outro ponto positivo, sua construção interna é muito boa, utiliza um bom controlador,
Não é um dos mais topo de linha que temos atualmente, mas ainda assim é um bom controlador. Usa ótimos dies de boa qualidade da Kioxia. Não são os mais recentes em si, mas ainda assim são bons dies. Basicamente não tem variação de componentes internos, ou se tiver é bem pouco, então isso também é um ponto positivo. Seu volume de SLC cache se recupera de forma instantaneamente. Sua velocidade de gravação após o volume de SLC cache é boa. Não é das maiores que você vai encontrar em um SSD de 1TB, mas ainda assim uma velocidade muito boa e ficou bem acima até mesmo do competidor direto NV5000 que eu testei há um tempo atrás. Ele possui um software de gerenciamento para fazer monitoramento, updates de firmware e algumas outras funcionalidades. Possui uma durabilidade insanamente alta para essa faixa de capacidade. Possui garantia de 5 anos, isso se o SSD fosse vendido no Brasil. Como foi comprado no AliExpress, provavelmente você não vai ter os 5 anos que tinha garantia com a Galaxy. Talvez você tenha somente os 90 dias ou até mais com a loja que você comprou. E aí também tem a parte de estética e acabamento, pois aquele pessoal que compra produtos ROF em si gostam geralmente dessa layout em si, tudo branco. Então isso aqui não chega a ser exatamente uma vantagem, mas isso é uma característica. Para quem gosta de estética de um SSD, ele é bem bonito para quem gosta desses produtos da Hall of Fame, da Galaxy. E em relação às suas principais desvantagens, o seu software de gerenciamento é bem básico, ele não oferece tantas funcionalidades assim. Seu volume de SLC cache é pequeno. Para uso do dia a dia é um volume ok, mas para usos mais intensos, de gravações mais intensas, é um volume pequeno. Não possui criptografia e seu preço é elevado, ele não é barato. Por exemplo, um SSD como o NV5000, que testamos há um tempo atrás, que tem um desempenho similar a esse, custa bem menos do que este SSD aqui. Tendo em vista que um NV5000 de 1TB custaria próximo dos 570 a 600 reais, enquanto este Galaxy aqui, dependendo da época que você compra, ele pode ser encontrado desde os 800 e pouco até próximo dos R$1.000. É um valor bem acima. É um valor bem acima. Mas será que realmente vale a pena? Na minha opinião, se você quer um SSD com bom custo-benefício, eu ainda acho melhor você ir no NV5000 caso queira um SSD Gen 4. Agora, se vocês querem comprar esse SSD devido a ser um produto ROF, ser um produto extremamente difícil de ser encontrado devido ao fato de serem produtos topo de linha, o preço ainda é salgado, mas para aquele tipo de pessoa, beleza, vale a pena. Na minha opinião, eu ainda mantenho a sugestão de ir no NV5000, mas este SSD provou sim que até mesmo os fabricantes como a Galaxy sabem fazer produtos topo de linha no ramo de armazenamento. Então parabéns Galaxy, pois ficou um SSD muito bom. Futuramente eu tentarei trazer a versão Extreme desse SSD, que possui um controlador E18 com dies melhores, que prometem bater até SSDs topo de linha no mercado. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem um like, comentem e compartilhem o que vocês acharam depois. Eu agradeço. Falou!